Então, boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Itajubá. Hoje nós vamos falar da parte do Evangelho, que, na verdade, esse capítulo foi dividido em duas partes. Roberto, semana passada, falou sobre o honrar o teu pai e tua mãe, e sobre os compromissos que a gente tem em relação aos nossos pais. E hoje me cabe falar sobre a segunda parte, que é sobre parentesco espiritual e parentesco corporal. Para a gente iniciar, acho que só para contextualizar a questão, tá fazendo eco? Tá. Mal, por favor. Não sei, é que eu tô tão global, né? Cheio de coisa. Quer que apaga esse? Não sei, desliga aí, pode? Tá? Melhorou, gente? Tá baixo? Então vamos retomando. Esse capítulo é um capítulo tão importante que ele aparece primeiramente em Moisés nos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Jesus vai vir falar, e como Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento a ela. Ele não só vai falar sobre a questão de honrar o pai e mãe, como ele amplia essas questões, esses laços espirituais. Jesus já não se referia mais à questão material, mas se referia às questões espirituais. Porque Jesus veio falar para o espírito, para o homem, né? E não só para a matéria. Claro que Moisés e aquele grupo de espíritos reencarnados naquela época, eles eram mais rudes, então era necessário que as leis, né, as orientações, elas fossem mais específicas, mas Jesus disse, não só honrá-los, mas também nós podemos ampliar esse sentido do que é essa família, né? Essa família que é tão importante no processo reencarnatório. E aí vem o Espiritismo falando dessa questão relacionada à família, né? Acho que a maior parte de nós aqui chega na casa espírita muitas vezes por problemas familiares, né? Nós às vezes temos dificuldades, né? E o que o Espiritismo vem falar sobre as uniões? Ele vem falar que família é muito importante, que a família é o momento onde a gente não só depura, renova, como também a gente educa e regenera o nosso espírito. Ela tem uma função primordial para as questões morais nossas. E é nesse pequeno núcleo, né, que a gente recebe espíritos afins, amigos, queridos. Minutinho, estou. Era ele? Tá. Não só nós vivemos e convivemos com espíritos afins, como a gente também convive com espíritos não afins. Por isso que a família, a espiritualidade nos coloca como depurar, renovar os nossos sentimentos. É nesse exercício, nesse micro, né, que você exercita o perdão, que você exercita o entendimento do outro, você releva muitas coisas, você aceita as diferenças, né? Uma mãe entende muito bem as necessidades, às vezes, de seus filhos, mais do que a gente que às vezes está de fora e fala, nossa, né? Podia ser melhor, né? E a mãe, ao contrário, né? Ela tem por finalidade entender por quê. Porque muitas vezes são espíritos que vêm dentro do nosso núcleo familiar para nos exercitar. É tarefa fácil? Não é. Mas é tarefa possível. Então, se ela é desafiadora do ponto de vista espiritual, ela é possível da gente ser alcançado. Por quê? Acho que uma das questões, e acho que hoje em dia mais ainda, a gente pensa assim, a gente quer um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor? Mais justo, mais amigo, mais compreensivo, né? Que a gente possa, né, sair na rua sem medo e que a gente, né, não quer ser enganado.
Eu acho que nós temos vários sonhos de uma sociedade melhor. E a espiritualidade nos diz, a sociedade só pode ser melhor se nós exercitarmos isso em núcleos menores, para que mais tarde se amplie essa noção de família espiritual. E essa passagem que me compete falar com vocês essa noite é a passagem que se encontra em Marcos, no capítulo 3, e em Mateus, no capítulo 12, que diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus está reunido e chega, né, a família consanguínea dele. Obviamente que Jesus tinha um respeito, não precisamos nem falar, pela sua família, né, tanto é que ele convive quase 30 anos com essa família consanguínea, e o seu apostolado só vai se dar depois, e ele nunca desprezou, mas nesse momento ele está sentado à mesa da casa de Pedro, e as pessoas chegam, e as pessoas dizem: olha, seu pai e sua mãe chegou. Aliás, sua mãe e seus irmãos chegaram. E aí ele aproveita para falar esse ensinamento e ampliando. Ele fala: bom, a minha família espiritual, né? E ele diz assim, vou só ler na íntegra a passagem. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Como eu falei no início, né, Jesus amplia essa questão espiritual. Né? Nós somos, né, a gente nunca reencarna sozinho. Aliás, o processo reencarnatório, gente, é muito complicado. Porque a logística é grande, tem que juntar o povo que vem, o povo que vai, quem que precisa do quê, quem tem mais paciência, quem vai ficar, quanto tempo a gente vai ficar junto para poder angariar certos entendimentos, quem parte antes, quem fica. A logística é complicada, mas ela é possível e a gente vem dentro desses núcleos que são consanguíneos, que a gente encontra os afins, a gente também participa de outros núcleos espirituais que nos apoiam, que nos fortificam. Esta casa é um desses apoios. Essa casa nos agrega, essa casa tem 72 anos, a qual eu faço parte há 50 anos, nos agregou, nos ampara, nos fortalece para que a gente possa efetivamente enfrentar as questões espirituais e aprender com elas. Ninguém vem com família fácil. Ninguém vem a passeio, né, num planeta como o nosso, que é de prova de expiação, e a gente vem para aprender a amar. E a gente vem para aprender a perdoar. E a gente vem aprender a olhar o outro de alguma forma, o respeitando, né, o desejando bem. Então, a importância desses processos, a gente precisa aproveitar essas oportunidades e ampliar. Os espíritos dizem assim, às vezes a gente está dentro de uma família, né, que a gente identifica a ovelha negra, né, a gente fala, aquele ali é o que dá dor de cabeça, é o que não tem afinidade com o resto. Muitas vezes é a gente que se sente fora desse núcleo familiar. Você fala: não pertenço a isso não, porque sendo bom ou ruim, eu não estou nem falando de qualidades, né, eu estou falando que às vezes a gente se sente assim. A espiritualidade diz que isso é importante, porque não só para aquele que está se sentindo diferente, aceitar os outros e chegar à conclusão de que eu não devo ser dessa forma, porque essa forma não é o ideal, como da forma contrária, né, a gente amparar o grupo familiar, acaba amparando o outro para orientá-lo. Mas nós temos livre-arbítrio. E nem sempre, né, a gente garante que essa parentesco, né, que ele chama de espiritual, se prevaleça, porque isso não se dá numa encarnação. Ao contrário, nós precisamos de uma experiência. Aliás, a gente já vem de um grupo familiar, né, como eu falei do processo reencarnatório, a gente sai desse aqui e continua o processo. A gente não se desfaz de laços afetivos. A gente não perde a quem a gente ama, a gente não se distancia dos espíritos afins. Ao contrário, a gente vai se fortalecendo e vai puxando aqueles que efetivamente ainda não estão
dentro de uma harmonia espiritual. Isso tanto se dá para o ponto de vista positivo como para o negativo, né? Vai depender das escolhas que a gente fizer, né? Então, a importância do ponto de vista espiritual é muito grande. E para falar nisso, a gente precisa tratar muito do nosso lar. E como é que a gente trata do nosso lar? A gente tem muitas preocupações, né, gente, com a casa, né, com a harmonia, né, às vezes, né, as pessoas costumam se preocupar muito com o externo, né, então compram, né, se alguém falar que tem uma flor ou uma pedra que traz harmonia, a gente corre para comprar, né, porque todo mundo acha que a pedra efetivamente vai transformar o ambiente, mas quem transforma o ambiente espiritual de uma casa é o nosso pensamento, é a nossa vontade, é o nosso desejo e de nos ligarmos espiritualmente com Deus. No livro O Consolador, eles perguntam para Emmanuel, quem quiser depois conhecer, Emmanuel é um espírito, não sei se todo mundo conhece, mas foi mentor do Chico Xavier, e ele é um espírito que ele abriu a sua vida reencarnatória, as inúmeras vidas reencarnatórias que ele teve no seu processo de evolução. Ele teve um anjo na vida dele, né, que a gente pode chamar assim, mas um espírito muito iluminado, que foi a Lívia, e que ele inicia contando sobre o seu processo encarnatório na época que se passa na Roma Antiga. E aí ele conta, ele passa, e a Lívia é, na verdade, a luz que ilumina o lar. Ela agregou dentro de vários espíritos, né, diferentes, né? Ela era a ovelha negra da família, só que ela era a ovelha boa. Ela era a ovelha que trazia o bem-estar, que trazia o equilíbrio, a paz dentro da casa dele. E é com ela, é através dela que ela consegue transformar aquele ambiente. Então, a importância, às vezes, de nós sermos, né, na vida do outro, essa luz, né? Mesmo que eles achem que a gente é muito diferente, mas é a diferença que às vezes faz toda a verdade. Então, quem quiser, procura no Google existe uma palestra, eu não lembro se é do Haroldo ou se é Bom, coloca o título, Vidas de Emmanuel, e ele vem. Eu não lembro se é do Haroldo, mas ele conta a trajetória espiritual das reencarnações do Emmanuel. Mas, voltando, como é que a gente faz para trazer para dentro do nosso lar a harmonia necessária para que a gente se fortaleça? Mesmo que você for sozinho, você diz assim, mas eu moro sozinho, minha família mora longe, mas você pertence a uma família. Não importa que eu não me dou mais com meus pais, com a minha família, não tem importância. O fato de você não encontrar com ele nesta encarnação mais vezes, não importa. Ele faz parte dos teus laços espirituais. Então você pode orar por ele. Nós podemos vibrar positivamente para ele. Nós devemos perdoar muitas vezes, porque muitos de nós, às vezes, passamos por situações em que a gente é necessário perdoar, porque o outro ainda não tem a maturidade espiritual que a gente já alcançou, né? Ou eles nos perdoarem, né? Porque ainda nós não estamos nessa... Então aí, eu já fiz propaganda nesse livro, e o tema me faz voltar nele, que é Jesus no Lar. Esse é um livro do Néio Lúcius. O Néio Lúcius foi um espírito que teve condição de entrar na espiritualidade. Existe, assim como, né, no Google a gente põe as coisas e vai vindo as informações, vocês imaginam isso em termos espirituais, como é avançado. E o Néio teve autorização para entrar e relatar a época de Jesus com os apóstolos. Então, basicamente, Jesus no lar. Por que Jesus no lar? Porque Jesus ia de lares em lares, escolheu o lar de Pedro para efetivamente fazer, né, não só as suas refeições, mas os grandes aprendizados aos apóstolos aconteciam lá.
E aí nesse livro ele começa a ver que eles estão tomando uma conversa que não tem nada a ver com a conversa lá, e aí fala, e aí Jesus vê que a conversa está tomando um rumo que não é muito bom, ele chama Simão e fala assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E aí o Simão Pedro responde: escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. E o oleiro? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro? Lavrará a madeira, usando o eixo do serrote, do martelo, do formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E aí, nesse momento, Jesus conclui: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola das almas. É o primeiro templo das almas. A casa do homem é a legítima exportação dos caracteres para uma vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco, sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem um lar que se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E essa é uma ampliação, e nesse momento ele fala para o Pedro: Pedro, se essa mesa nos fornece o pão que nos alimenta a carne, vamos aproveitar essa oportunidade para que nós possamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E ele puxa os pergaminhos, né, que eles tinham, né, do primeiro de Moisés e dos estudos que eles tinham, e eles começam a fazer uma oração e começam a ler. E aí fica, né, segundo aqui o que o Neio faz, então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Vocês já passaram na orientação da casa e a gente fala muito sobre o evangelho no lar. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E o que alimenta a nossa alma, né, é as nossas preces, é a gente junto, né, fazer uma boa leitura. Claro, nós recomendamos o evangelho como orientação, mas é fundamental que a gente abra essa janela espiritual para que a espiritualidade também possa nos ajudar, né, porque nós não estamos sozinhos. Então, na saída, vocês vão receber um folhetinho que é uma orientação de como fazer. Tem uma mensagem muito bonita do Emmanuel, recebida pelo médium Francisco Xavier, pelo Chico, e eu espero que a gente aproveite essa oportunidade reencarnatória para ser feliz. Que Deus nos abençoe.